Bom dia, pessoal. Somos do canal Aprendendo Matemática. Me chamo Jonathan Alves, sou o professor de vocês nesta aula. Bom, e o conteúdo escolhido para trabalhar foi equação polinomial do segundo grau. É uma equação algébrica que pode ser escrita na forma geral: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a é o coeficiente do termo quadrático, b é o coeficiente do termo linear, c é o termo constante, x é a variável desconhecida que estamos tentando encontrar. X também conhecido como as raízes da equação. Essa equação ela pode ter duas soluções reais. Uma solução real quando o discriminante é igual a zero, ou nenhuma solução real quando o discriminante é negativo. O discriminante que é dado por delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Determina o tipo de soluções que a equação possui. As soluções para x elas podem ser encontradas usando a fórmula quadrática, que seria x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta que dividido por 2 vezes a. Pergunta, problema e objetivos. A sua aplicação. Para encontrar as suas soluções, calcula seu discriminante delta e depois se utiliza-se a fórmula de Bhaskara. Se o delta é maior do que zero, a equação possui duas soluções reais. Se delta é igual a zero, a equação possui uma única solução real. Se o delta é menor do que zero, a equação não possui solução real. A fórmula geral de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Pode-se resolver a equação de segundo grau pela operação de soma e produto. Seja dado o exemplo abaixo da equação 2x ao quadrado mais 4x menos 8 igual a zero. A soma das raízes do seu produto é igual. Bom, pela fórmula tem que ser o seguinte: x1 mais o x2 é igual a menos b sobre a, que aplicando o exemplo seria b igual a menos 4 dividido por 2, que seria o nosso a. Teríamos como a soma o menos 2. E o nosso produto seria o menos 8 dividido por 2, que seria o c dividido por a, encontrando o menos 4, tendo essas duas raízes. Como identificar se a equação polinomial do segundo grau é completa ou incompleta? Uma equação polinomial do segundo grau é considerada completa quando todos os três coeficientes estão presentes: o coeficiente do termo quadrático, o coeficiente do termo linear e o coeficiente do termo constante. A fórmula geral de uma equação do segundo grau completa é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Seja dado o exemplo, a equação 2x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero é uma equação polinomial do segundo grau, porque apresenta os três coeficientes, sendo a igual a 2, b igual a menos 3 e c igual a 1. Por outro lado, uma equação polinomial do segundo grau é considerada incompleta quando um ou mais desses três coeficientes estão ausentes. Por exemplo, se o coeficiente do termo linear b for zero, a equação será incompleta. Ou seja, se a equação for da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Neste caso, a equação é incompleta porque o coeficiente do termo b é igual a zero. Um exemplo de equação polinomial do segundo grau incompleta é x ao quadrado menos 4 igual a zero. Em resumo, para identificar se uma equação polinomial do segundo grau é completa ou incompleta, verifica se todos os coeficientes estão presentes na equação. Se todos estiverem presentes, é completa. Se um ou mais estiverem faltando, é incompleta. Bom, como fica a questão do gráfico? Se o delta ele for menor do que zero e o nosso coeficiente a for maior do que zero, temos que não admite solução real e a nossa concavidade fica para cima. Se o delta for igual a zero e o nosso a for igual a zero, ele admite uma única solução real com a nossa concavidade virada para cima. O mesmo vale no momento em que o delta for maior do que zero e o nosso a maior do que zero também. Considera-se tendo duas soluções reais.
No caso em que o delta for menor do que zero e o nosso coeficiente A menor do que zero, ele não admite solução real, em que vai ficar com a concavidade para baixo. E no momento que o delta for igual a zero e o nosso coeficiente A for menor do que zero, ele vai admitir uma única solução com a concavidade para baixo. E no caso em que o delta for maior do que zero e que o nosso A for menor do que zero, ele admite duas soluções reais com concavidade para baixo. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado pela atenção. Até a próxima.